Olá pessoal, de volta aqui para a nossa segunda aula da disciplina Metodologia do Ensino das Lutas, continuando o nosso tratamento conceitual, nossa abordagem conceitual das práticas corporais de combate, naquilo que estamos chamando de conceitos e aproximações. Bom, na aula passada nós vimos um pouco sobre o conceito de lutas, aquele advindo lá dos PCNs. Nós também identificamos algumas estratégias que servem para identificar aquilo que são lutas e alguns exemplos de formas de luta de acordo com as estratégias de combate. Embora algumas formas, algumas práticas corporais de combate podem assumir mais de uma estratégia. O judô, por exemplo, trabalha com desequilíbrio e imobilização. O sandá trabalha com contato e desequilíbrio. Enfim, as lutas podem ser caracterizadas por mais de uma estratégia, embora uma delas às vezes apareça de forma mais centralizada e evidente para uma determinada forma de luta. Bom, hoje, ao final da aula, espera-se que vocês sejam capazes de conceituar as artes marciais, que vocês sejam capazes de diferenciar artes marciais de lutas e que vocês consigam exemplificar as artes marciais de acordo com essa abordagem conceitual. No nosso organograma aqui temos os exemplos diversos das práticas corporais de combate, que, como dito na aula anterior, são marcados pela diversidade, e hoje em destaque aí vamos abordar então o conceito de arte marcial. Bom, o primeiro destaque, a primeira coisa a se colocar sobre o que são artes marciais é que é sempre ligado à metáfora da guerra, pois essas práticas elas vão se derivar de técnicas de guerra. O termo arte aqui está diretamente ligado a uma dimensão ética e estética, que deve ser destacada. Essa dimensão ética está diretamente relacionada a uma determinada maneira de me comportar, a uma formação ética do artista marcial que implica, por exemplo, num comportamento não violento. Então, dificilmente uma arte marcial foi utilizada com o propósito de atacar, com o propósito de estabelecer domínio sobre um outro ser humano, mas muitas das vezes elas se iniciaram por questões relativas à contemplação da natureza, à imitação de elementos ou seres da natureza e posteriormente foram utilizadas como forma de defesa em situações de combate. Essas práticas elas também demandam uma certa necessidade de expressividade, também de inventividade, de capacidade imaginativa, lúdica e criativa. Quem vai dizer isso é o Correia e Franchini, e isso serve para nos alertar que, em relação às lutas, as artes marciais têm um aspecto filosófico que as caracterizam, que diz respeito à formação do artista marcial. Só que esse conceito não pode ser abordado só por aí, é preciso detalhar um pouco mais algumas questões. Então, o termo marcial aqui está diretamente ligado ao uso em guerra, eu poderia até dizer comprovadamente utilizado em guerra, e que possui um vínculo direto com a mitologia romana. Como nós sabemos a partir da história, os romanos eles incorporaram alguns valores da mitologia grega, transformando, renomeando alguns seres da mitologia e criaram então o que a gente pode chamar de mitologia romana. Na mitologia romana, Marte é conhecido como o deus da guerra. Então aquilo que é relativo a Marte é marcial. Então, por exemplo, a cultura marcial é uma cultura de guerra ou de objetos relacionados à guerra. Já o termo arte, ele é abordado no dicionário, por exemplo, no dicionário Luft, por exemplo, que é muito utilizado para filosofia, ele define a palavra arte como sendo um conjunto de regras para bem fazer uma coisa, ou uma habilidade, perícia com que se faz algo ou atividade criadora. Então, esse bem fazer alguma coisa, ao ponto de um sujeito ser identificado como um artista, se relaciona a esse bem fazer, a um ofício. No entanto, ele também não para por aí. Ele está diretamente relacionado a uma atividade criadora, que pode se expressar de forma estética, tanto sensações quanto ideias. Então, as artes marciais colocadas a um nível de manifestação artística. Então, dessa forma, a Rufino e a Darido, por exemplo, eles relacionam o nome arte marcial
diretamente a questões holísticas, né? As questões holísticas, elas envolvem certa existência equilibrada entre o mundo vivo e o mundo natural, entre o ser humano e a natureza, que pressupõe uma valorização da vida. E também por questões filosóficas, né, que diz respeito diretamente à relação entre um ser humano e outro ser humano. Por exemplo, abrangendo outras concepções de corpo e movimento, diferentes daqueles atribuídos, né, à tradicional terminologia das lutas. Então, voltando à questão, as artes marciais são demarcadas por princípios filosóficos e holísticos, né, e artísticos, e um uso comprovado em situações de guerra. Pode parecer contraditório, como que uma mesma prática humana pode tanto significar valorização da vida, quanto, para sua definição, ter um uso comprovado em guerra. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que o Kung Fu, ou o Wushu, ele surge nos templos Shaolin, né? E depois ele vai ser utilizado como forma de defesa desses templos, quando esses templos são ameaçados por grupos políticos que temiam um apoderamento desses grupos de monges e sua influência sobre a população. Então, o surgimento de uma determinada arte não determina como ela será usada em outros tempos. Bom, qual a conclusão que nós podemos chegar? O conceito de arte marcial, ele é mais restritivo que o conceito de lutas, né? Então eu poderia destacar que toda arte marcial é uma luta. Toda arte marcial obedece àquele conceito passado na aula passada e obedece àquelas estratégias e técnicas de combate. Mas nem toda luta é uma arte marcial, porque nem toda luta tem uso comprovado em guerra, nem toda luta ela é marcada por aspectos filosóficos, holísticos ou artísticos. Basta nós identificarmos o boxe, por exemplo, como uma prática corporal de combate ocidental. Ele vai ser definido como uma luta, pois comprovadamente o boxe não foi criado ou utilizado para a guerra, muito menos é demarcado por valores filosóficos, holísticos e artísticos claramente definidos, né? Então ele não consegue alcançar um status de arte marcial, embora possa haver outras formas de interpretação da questão. Como exemplo de arte marcial, a gente pode citar uma série de práticas, né? E a maioria delas são orientais. Então, de maneira muito tradicional, as práticas corporais de combate surgidas no Oriente são fortemente demarcadas por questões holísticas, artísticas e filosóficas e podem ser relacionadas a conflitos, né? Que a gente pode chamar aqui de conflitos de guerra. Entre elas temos o Kung Fu, o Karatê, o Jiu-Jitsu, o Taekwondo, o Muay Thai. O Jiu-Jitsu aparece aí porque a sua versão primitiva, o Jiu-Jitsu, deriva ali da época de conflitos entre os samurais e os camponeses. Aí tem uma controvérsia se foi o samurai que inventou o jiu-jitsu para um momento em que possivelmente ele perdesse as espadas, lembrando que o samurai usava 3 espadas, né? Então ele vivia e morria pela espada e creio eu que a chance dele se preparar para um momento sem espada seria muito pequena. Ou se foram os camponeses japoneses que não estavam no mesmo status social, não pertenciam à mesma casta social dos samurais, que criaram o jiu-jitsu para ter condições de lutar com os samurais no campo de batalha, visto que os samurais eram muito melhor aparelhados, com armadura, espadas de qualidade, enquanto os camponeses geralmente assumiam uma posição dos ashigarus, né, ou ashigarus, né, que eram soldados de fronte não tão valorizados assim nas tropas japonesas. E por último, né, eu coloco a capoeira. Por que a capoeira atende a esse aspecto de arte marcial e outras práticas não? A capoeira ela surgiu de um conflito entre escravos e senhores de escravos, né, durante o período de escravidão no Brasil, né, fortemente demarcada por heranças culturais de matriz africana, e ela é fortemente marcada por aspectos relacionados a características filosóficas, holísticas e artísticas, e o seu uso em guerra, se considerarmos a quantidade de escravos que nós tivemos e os conflitos, principalmente com
regiões de quilombo, a gente pode definir então que a capoeira comprovadamente foi utilizada em guerra. Existem outras guerras pelo mundo que foram muito menores do que o conflito entre os escravos fugidos e os senhores de escravo ou capitães do mato. Então, por minha responsabilidade, eu incluo a capoeira nesse aspecto. Ela não é jogo, ela comprovadamente é luta, claro. Tentam esportivizar a capoeira, mas eu acho que onde resta o maior valor da capoeira é enquanto arte marcial, onde ela mais se enriquece. E ausências, né? Duas práticas corporais aí ficaram ausentes. Primeiro, o judô, né? Eu vou usar uma frase do lutador do UFC, está até se aposentando agora, o Demian Maia, quando ele fala que o judô é muito mais um esporte do que uma arte marcial. Então ele é muito mais determinado pelos códigos da instituição esportiva do que propriamente por valores artísticos, filosóficos ou holísticos, e fica difícil nós relacionarmos o judô a uma situação de guerra. Aí alguém pode até dizer que os soldados japoneses utilizavam o judô na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas não há um relato preciso a respeito disso. E ele não participa dos conflitos de guerra da época dos samurais, porque ele é uma criação mais recente do Japão, né? Uma criação do século XIX, feita pelo Jigoro Kano a partir da criação da Kodokan, né? E o Krav Maga. O Krav Maga como a forma de luta, uma prática corporal de combate criada exclusivamente para os soldados israelenses, né? Criadas por eles e para eles, que acabou se espalhando pelo mundo como uma forma de luta eficiente. O Krav Maga não tem nenhum aspecto, apesar dele atender a essa questão do uso em conflito de guerra, ele não tem nenhum aspecto filosófico, artístico ou holístico que o caracterize. Ele visa inteiramente a situação de combate, não tendo nenhum aspecto de valorização da vida contemplado. De hoje em diante ele pode ser ressignificado pelo mundo? Até pode, mas ressignificar não significa recriar a história. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre os esportes de combate para conseguir prosseguir na nossa diferenciação. Até lá!